Estamos ao vivo, mais um dia, mais uma live, mais uma entrega extraordinária aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando, bora que é só o começo de uma noite grandiosa. Na live de hoje, eu vejo dinheiro em tudo. As pessoas olharam postando nos stories, alguns até assustaram, né? Rapaz, o homem tá capitalista demais, não pode. Não pode colocar o dinheiro no trono de Deus. De resto, você tem que saber se relacionar muito bem com o dinheiro. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando. Essa live está sendo gravada também com meus equipamentos aqui da produtora, a BB Makers. Depois vai ficar disponível no YouTube. Amanhã eu subo o vídeo. Bora começar. Quero começar hoje trazendo um código muito poderoso que eu acabei de ver na parte da corrida. Acabei de correr 10 quilômetros, para quem não sabe, estou me preparando para a Maratona de São Paulo, dia 27 de julho. Temos aí, então, praticamente 27 dias até o dia da maratona. E toda vez que a gente vai fazer uma grande prova, principalmente uma corrida, eu que já fiz ano passado 2 maratonas, 9 meia maratonas, a gente precisa fazer um negócio chamado empilhamento de pressão. Você precisa treinar, você precisa praticar, você precisa se alongar, você precisa entender o seu corpo, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem. São múltiplas áreas da vida que tem que começar a entrar em um sistema de engrenagem para que as coisas funcionem. Então você que está entrando nessa live agora, seja muito bem-vindo. Já manda essa live para uma pessoa. Não quero que você mande para 1 milhão de pessoas, que você mande para todo mundo que você conhece. Manda para uma pessoa só, que você sinta que essa pessoa vendo essa live vai fazer diferença, vai trazer transformação na vida dessa pessoa. Então voltando, acabei de correr 10 quilômetros e um dos códigos mais profundos que eu tirei dessa corrida, tudo que eu faço eu tento olhar para um olhar abstrato das coisas, né? Eu tento olhar para as várias camadas que tem as coisas. Isso eu aprendi com a Bíblia, que é o livro com a maior frequência do mundo. Porque sempre que você lê a Bíblia, você não é o mesmo e nem a Bíblia é a mesma. Então, eu, depois de correr por mais de um ano, fui correr hoje à noite e falei, caramba, o que eu posso tirar de bom? E eu tomei um código antigo que eu já conhecia da corrida, mas que eu tive que refrescar ele na memória, que é justamente sobre o transbordo de energia. Energia tem que ficar girando em constante movimento. Inclusive, falando de energia, acabou de entrar o Luiz, que é um dos caras mais brabos energeticamente falando que eu conheço. Um cara com sangue nos olhos, um cara que é pujante, um cara que foi responsável, um dos responsáveis por eu iniciar minha jornada aí na corrida, por conta de incentivo dele, porque ele postou. E justamente esse código que eu peguei na corrida de hoje foi que eu fui fazer 10 km, eu tô sem treinar há um tempo, tô treinando, fiz 21 semana passada, não tô no ritmo que eu tava ano passado, muito pelo contrário, ganhei peso, me alimentei mal por conta de abrir mão para focar em outras coisas. Mas quando a gente vai no cerne da questão, no finalzinho, né, da corrida dos 10 km, tinha um cara correndo. E ele tava num ritmo que eu achei muito massa. E eu falei, eu vou colar nesse cara mesmo ofegante, mesmo cansado, mesmo com o músculo doendo, mesmo chateado, mesmo com qualquer situação, eu não vou arregar pra nada. Eu vou ficar na esfera energética desse cara e a gente vai junto até o final. E dito e feito. Eu tinha feito 5 km na volta, quando eu tava ali no km 6,5, eu encontrei com esse cara correndo, não conhecia ele, ele não me viu. Eu colei na bota dele e a gente foi correndo junto, correndo junto, correndo junto. Fiz muito isso com o Luiz ano passado, justamente por conta do transbordo de energia. Então hoje eu vou falar de ver dinheiro em tudo, como você pode capitalizar um monte de coisa ao redor, mas quis trazer aqui esse código relacionado à corrida, que tem tudo a ver com dinheiro, porque dinheiro é energia. Ô Luizão, bora forte e corajoso, tamo junto até depois do fim. Te amo também, meu irmão. Estamos gordinhos, mas vai dar tudo certo. Já deu, já é a maratona. A gente tem que treinar, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, não pode deixar de prosperar, né, financeiramente nos nossos negócios. Não pode deixar de multiplicar talento, fazer live, ir pra cima, transbordar aquilo que a gente tá cheio. Então, cada dia mais, tanto eu quanto o Luiz tá lendo pra caramba, velho. Pra caramba. Pegou um monte de livro pra ler. Eu lembro um dia que a gente comprou um monte de livro juntos e a gente troca muita experiência. Já o Luiz tá de volta em São Paulo. Imagino que ele já deve ter pego o ônibus aí pra voltar. Porque o Luiz estava num evento lá no Rio de Janeiro. Pra você ver como que a energia pode te levar a lugares muito mais longes, né? Mas voltando pro tema aqui da live,
Já já eu vou chamar um convidado especial, o Joadson, que eu conheci na plataforma. O cara é brabo, forte e corajoso também, e ele vai trazer uns códigos poderosos lá da plataforma pra gente. Plataforma, para quem não conhece, é uma das empresas do Pablo Marçal, né? É um prédio, mas a frequência energética que aquele prédio carrega é muito forte, muito forte. Já já vou trazer ele para a live. Quero só trazer uma introdução do tema para que a gente possa dar sequência. Segunda-feira, as pessoas olham e falam assim, é um dia normal. Mas cada dia tem um significado e carrega uma frequência energética muito, muito forte. Se você vive as segundas-feiras com tédio, com dor, com desgosto, significa que você tem uma frequência errada sobre o tempo. Quando a gente fala sobre frequência, a frequência nada mais é, na física, quando você analisa, a frequência é o intervalo de tempo o qual acontece em pulsos. Então, se você tem uma frequência mais alta, significa que você pulsa mais rápido em um curto espaço de tempo. Se você tem uma frequência mais baixa, você pulsa mais devagar ao longo do tempo. O que significa um batimento cardíaco acelerado? Tá com a frequência cardíaca alta. Você olha lá na máquina, né? Eu esqueci o nome da máquina, mas o coração tá assim, ó. A frequência tá muito alta entre o intervalo de um batimento e outro. Para você subir a frequência, nada mais é do que você reduzir os intervalos da sua vida. Você não pode pular etapas, mas você tem que reduzir os intervalos. Você tem que reduzir intervalos, você tem que acelerar, você tem que colocar pressão e para isso você precisa de ambiente. E quando você tem uma frequência cardíaca mais desacelerada? Tinha um atleta, meu pai sempre comentava dele comigo, se eu não me engano, posso estar errado, o nome dele era Bjorn Borg. Ele era um tenista e o batimento cardíaco dele era de 30 batimentos por minuto. Não é brincadeira. O pessoal, quando ia tirar a frequência cardíaca dele, achava que ele estava morto. Mas o músculo do coração dele era tão forte, tão pujante, que cada batida, alimentava sanguineamente, trazia oxigênio para o corpo dele inteiro. O condicionamento físico do cara era impressionante. Corredores, quando eles sobem muito a frequência e o corpo deles, a estrutura deles não está pronta para aquilo, é o que a gente chama na corrida de quebrar. Quando você sobe muito a frequência, mas você não tem preparo para aquilo. Então, quero falar para vocês que se vocês querem subir a frequência em 2025, vocês têm que preparar a estrutura, vocês têm que ter repertório, vocês têm que ter ambiente, vocês têm que ter network. E para ter tudo isso, você tem que se colocar em movimento. A frequência, ela é baixa se você tá parado. Quanto mais devagar você tá, mais devagar, é a sua frequência. Quanto mais rápido você tá, mais acelerado é a sua frequência. Então bora acelerar a frequência em 2025. Eu vejo dinheiro em tudo. Capitalização de bens. Capitalização de tudo, na verdade. Eu pensei no tema dessa live hoje que aconteceu um negócio muito massa. Eu tô morando sozinho e tô pra casar. E daí a mulher vem aqui no apartamento, olha para um lado, olha para o outro, fala, quando a gente casar e for morar junto, eu vou querer mudar um monte de coisa. E eu já olho e falo, rapaz, essa mulher vai ser cara. Vai ser cara porque eu ainda sou barato demais. Mas se liga, essa semana eu investi em 2 móveis novos, uma nova escrivaninha e um novo guarda-roupa. Por que eu investi? Primeiro que era um bom negócio, por eu ter um network certo, eu tô em grupos corretos de troca, venda, desapego, essas coisas. E daí tinha um móvel, 2, né, muito bonitos por um preço muito acessível. Eu falei, arrematei na hora, tentei negociar e tudo mais, mulher tava, irredutível, mas eu sabia que o valor já estava muito abaixo do preço de mercado, já ganhei na compra. Depois eu falei assim, rapaz, eu não vou carregar o peso desse móvel aqui não. Eu paguei uma pessoa para fazer o serviço para mim. E o que eu fiz? Já comecei a anunciar o móvel que tinha aqui, que era o guarda-roupa antigo que eu ia trocar. Na hora já vendi o guarda-roupa antigo, com o dinheiro do guarda-roupa antigo, que eu vendi por R$300, eu comprei o guarda-roupa novo por R$300 e veio de brinde a escrivaninha. Paguei as mãos de obra, deu tudo certo. Resumindo, eu vejo dinheiro em tudo porque eu consigo capitalizar tudo que está ao meu redor. Se você está vendo essa live, escreve aqui embaixo, capitalização. Capitalização. Pessoal, é muito forte isso. Se vocês olharem ao redor de vocês, vocês estão pesados e por vocês estarem pesados, vocês não conseguem acelerar e não acelerando, vocês não conseguem subir a frequência de vocês. Por consequência, se vocês não desapegarem das coisas, se vocês não forem bons em dar novos significados para as coisas, vocês vão acabar, durante um período muito longo da vida de vocês,
vivendo na mesma casa, convivendo com os mesmos amigos, vivendo com as mesmas pessoas, andando no mesmo carro, no mesmo meio de transporte. Para você subir a frequência, você tem que ser desapegado, você tem que saber trocar energia. Dinheiro é energia. E para a gente dar sequência aqui, quero chamar o Joadson, forte e corajoso, para fazer uma participação mais do que especial. Joadson, você consegue pedir aqui para fazer parte da live, meu irmão? Solicita aqui o pedido. Essa live também vai ficar gravado só minha parte da câmera, espero que pegue o áudio, né? É a primeira colaboração que eu tô fazendo desde que eu iniciei a sequência de lives todos os dias. Não sei se vai pegar tão bem o áudio do Joadson, mas pretendo deixar essa live salva no perfil. Você que tá vendo no YouTube, já se inscreve aqui, já deixa o like. Se essas lives estão trazendo transformação, se você tá ouvindo no seu dia a dia, tá fazendo sentido aquilo que a gente tá trazendo de conteúdo aqui, vai ser uma bênção poder ter você como uma pessoa próxima aí no dia a dia, a gente poder tá trocando experiências. O Joadson já chamou, vou aceitar aqui a solicitação e bora, que é só o começo. Vamos ver, deu certo aqui? Aceitei o pedido. Aê! Olha aí o forte e corajoso. Tudo bem, meu irmão? Deixa eu aumentar o volume aqui do celular. Aí sim, hein? Ou sim. Tô ouvindo bem, tudo certinho, lindão. Fechou. Tamo junto. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Mano, olha o cenário do cara. O cara, ele se preparou, rolou, né, uma conexão muito forte com a gente. Ele entrou numa das últimas lives que a gente fez. E eu falei, irmão, vamos fazer uma live juntos. No momento que eu fui chamar ele, fala aí, você já tava digitando. Foi massa demais, né? Pra participar da live também, a gente faz uma live junto, cara. A frequência é outro nível. É isso aí. E é aquilo, pessoal. Frequência, campo energético, você consegue se relacionar com as pessoas que estão na mesma frequência que você. Você molda o seu ambiente. E justamente você, né, aquilo que sempre falam, você é uma média das pessoas que você mais convive. Isso significa que a frequência das pessoas ao seu redor nada mais é do que a frequência que você transmite, a frequência que você vive no seu dia a dia. E hoje eu trouxe aqui o Joadson, porque ele foi uma amizade muito especial. Eu fui fazer uma filmagem lá numa palestra, e daí ele tava lá e tudo mais, a gente se conectou, daí ele falou assim, pô, respeito o videomaker, hein, mano? E daí eu falei, caraca, que massa! Daí a gente se conectou, trocou Instagram, e é isso, hoje a gente tá podendo trocar energia junto, a gente vai subir a frequência junto, a gente vai viver novas experiências em conjunto. Então eu trouxe aqui algumas perguntas pra gente fazer um bate-papo muito massa, porque o cara tá lá num ambiente que tem a frequência alta. Quero falar de frequência com você, meu irmão. Me fala um pouquinho como que é o dia a dia. É puxado ou não é? Pessoal, boa noite, ó. A frequência lá é sinistra. Meu nome é Joadson Vidal, sou da Bahia, sou baiano, mas passei 5 anos no Rio. E para eu falar sobre frequência, eu tenho que contar breve a minha história. Eu já estava no marketing há um tempo, desde 2022, só que eu não estava tendo muito resultado. Isso por causa do ambiente. Eu tinha resultado, mas o resultado era pouco. Eu morava basicamente ali no interior. Quem é baiano chama interior do Rio de Janeiro, né? E lá a galera entende sobre marketing, porém, são pessoas que querem cobrar muito sobre marketing, mas não querem pagar muito sobre marketing. E isso eu estava tentando crescer, e eu cheguei a um patamar que eu não conseguia mais crescer. Eu precisava romper essa barreira. Foi quando eu tomei a decisão de vir para São Paulo. Só que eu perdi 2 oportunidades. Como é que a gente vai falar sobre frequência? Que é uma coisa que vocês precisam entender. Não perder a oportunidade. Porque em 2023 eu recebi a oportunidade para estar no Pablo Nassau e eu não vim. Em 2024, ano passado, eu também recusei. E esse ano eu tive que vir, mas por uma situação financeira muito meio que caótica. E nos outros 2 anos não estava assim. Agora, sobre a plataforma, a frequência ela é crescimento. Não tem como você não crescer. Para você não crescer lá, só se você tiver a mente fechada. E quem tem a mente fechada não prospera e não fica muito tempo lá. Essa é a verdade. Então lá é muito pressão, a galera lá não bebe Coca-Cola, a galera lá só toma café sem açúcar. A galera lá é muito, muito certinha, muito bem alinhada, principalmente com a identidade e propósito e clareza no Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito importante na nossa vida. Eu lembro que os meus primeiros 5 dias aqui foi um pouco complicado, porque eu vim pra cá sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. Eu quase dormi na rodoviária, tá? Na rodoviária do Tietê.
Mas isso foi no domingo que eu cheguei. Eu falei, cara, quando eu tava lá no Rio de Janeiro ainda, eu só preciso ir para São Paulo e o resto dá um jeito. E foi assim que eu fiz, eu dei um jeito. Quase dormi na rodoviária, mas graças a Deus eu consegui romper essa barreira. E depois que você entra na plataforma, você pega um choque de realidade. Por quê? Quando eu tava lá, eu só pensava em dinheiro. Só pensava em dinheiro. E no quinto dia aqui, Deus falou comigo dentro do carro, tava eu, meu amigo Edmilson e a minha amiga Mix. E, cara, dentro daquele carro eu entendi que o meu propósito, a minha situação ali, não era sobre dinheiro. Era sobre eu servir as outras pessoas e transformar a vida de outras pessoas através do meu conhecimento. E automaticamente, a sua vida é transformada também. Porque a partir do momento que você ajuda um amigo, uma pessoa a pagar os boletos através do conhecimento, automaticamente você paga os seus também. Sobre frequência, é isso que lá é absurdo, cara. Você tem que crescer lá. E chegar de mente aberta e network, você prospera. Não tem como. Cara, que massa, que experiência disruptiva, hein, velho? Você veio com a cara e com a coragem e um negócio muito massa que você falou. O pessoal lá não bebe Coca-Cola, é café sem açúcar. Pessoal, quando a gente fala de frequência, quando a gente fala de desapego, é justamente sobre isso. Todo mundo tem vício. Todo mundo que tá aqui nessa live tem vício. O problema é como esses vícios se relacionam com o seu dia a dia. Esse vício te edifica? Você tem vício, né, em exercício físico? Você tem vício em leitura? Você tem vício em se conectar com Deus? Ou você tem vício em ficar correndo atrás do dinheiro? Ou você tem vício em açúcar? Ou você tem vício em drogas, em álcool, como eu também já tive? Então, assim, cara, muito massa a sua experiência, né, o ambiente. E eu queria saber um pouco mais sobre a sua visão. O tema aqui dessa live é Eu vejo dinheiro em tudo. Então, lá na plataforma, como que funciona a troca de experiências, abertura de oportunidades? Você trouxe um código muito forte, né? Não é sobre dinheiro, é sobre os problemas que você resolve, é sobre as pessoas que você transforma no caminho, consequentemente as coisas vão acontecendo. Mas fala um pouquinho qual que é a sua visão justamente sobre isso. Como que você vê a capitalização de tudo? Lá na plataforma, tem propósito tudo que tá lá ou você acha que tem alguém perdendo energia no caminho? Cara, lá em toda a plataforma, a gente tem pessoas com a frequência de crescimento, mas a gente sabe que em todo o ambiente tem pessoas que acabam sugando sua energia. Então prende um pouco da energia. Tanto, principalmente quando eu estava no Rio, tinha pessoas que sugavam minha energia, principalmente quando eu falava sobre negócios, sobre empreendedorismo. E sobre a capitalização lá, qualquer pessoa é uma oportunidade de negócio e qualquer pessoa que você conversa lá tem uma história transformadora. Esses dias eu estava conversando com um amigo, o nome dele é Bruno, e cara, ele veio que nem eu também, um pouco pior porque ele chegou a dormir na rodoviária um dia. Esses dias eu estava conversando com uma mulher, ela já passou por câncer, caiu todos os cabelos, só que quando você olha a pessoa ali, você não diz que ela passou por aquilo, mas toda pessoa tem uma história muito grande dentro disso. Então, qualquer pessoa lá tem um grande conhecimento em alguma área específica e sempre é oportunidade de negócio. Só que aí, o segredo lá, por mais que lá chegam pessoas famosas como Thiago Derizap, Tássio Renan, Gustavo Lima, lá são vários famosos que aparecem do nada. E lá, a cultura é tratar o famoso como normal, e não simplesmente com a celebridade, um fã e querer tirar foto. Entendeu? Então lá o próprio Pablo fala isso, que ele não quer fã lá trabalhando, ele quer pessoas normais que querem adorar o Senhor Jesus Cristo. Então eu lembro que quando eu cheguei, falei, cara, Pablo, como eu trabalho com marketing de lançamento, sou fãzão do Marcos Paulo. Falei, cara, eu preciso ver o Marcos Paulo e tal. Eu lembro de um dia que eu vi o Pablo agindo autodamente. Mas teve um dia que eu fui em um prédio e o Tássio Renan chegou do nada. Quando o Tássio Renan chegou do nada, meu coração deu uma acelerada. É o Tássio. Já fiquei meio que assustado, né? Mas é você tratar as pessoas famosas normais. Esse é o segredo lá. E aproveitar sempre as oportunidades de network. Porque do network, você consegue a capitalização e se conectar para criar outros negócios. Cara, tem um negócio muito forte lá. O brasileiro, de modo geral, eu entendo perfeitamente o que você tá falando, que eu já vivi esse rolê. Cara, a gente tem um senso de idolatria muito forte, o povo brasileiro de modo geral. A gente, conforme muda de ambiente, começa a acompanhar os bastidores, a gente vai rompendo nisso.
Porque a gente coloca as pessoas, qualquer pessoa, em uma situação inalcançável, por assim dizer. A gente olha as pessoas de uma forma muito distante. E uma coisa que eu aprendi muito forte com o Pablo é justamente isso. Todo ser humano é filho de Deus. Você é tão amado por Deus quanto o seu irmão em Cristo. E não tem pessoas que são melhores que as outras. Tem pessoas com capacidades e com talentos diferentes. Principalmente com a multiplicação de talentos diferentes. Então, você pode ter referências e você deve modelar as pessoas. Você gosta do Pablo, do Marcos Paulo por conta dos resultados. Mas eles são pessoas normais, mano. Um negócio que me desrompeu, cara. Eu vou ter que falar aqui que o Pablo, quando falou isso, assim, em um dos materiais que eu ouvi isso, eu achei um absurdo. No momento foi um choque tão grande isso que eu ouvi. Eu falei, cara, que ridículo. Pessoal, Jesus fazia o número 2. Cara, é muito massa quando você pensa que pessoas normais fazem coisas normais. Pessoas normais estão suscetíveis a um constrangimento. Pessoas normais estão suscetíveis ao medo. Estão suscetíveis à depressão. Estão suscetíveis à prosperidade. Depende justamente da frequência mental que ela carrega. Um cara que fez sempre as outras pessoas rirem, mas por conta de decisões erradas, ambientes errados, pessoas erradas, modelagens erradas, acabou caindo nos últimos dias. O Whindersson Nunes, um cara que eu via como uma grande referência e eu olho e falo assim, cara, possivelmente eu tô muito melhor mentalmente e emocionalmente com um cara que me fez rir durante grande parte da infância e da adolescência. Então, as pessoas, ninguém é invencível. Ninguém é invencível. A única coisa que a gente precisa carregar é muito forte, é que todos são filhos de Deus e a gente precisa destronar. A gente precisa tirar a idolatria do nosso coração. O único que a gente tem que amar e idolatrar é Cristo. Ele é nosso único mestre. De resto, é tudo irmão, tudo filho de Deus, todas pessoas muito amadas, todas pessoas com quem a gente pode aprender, a gente pode admirar, a gente pode modelar, a gente pode contemplar o conhecimento, a sabedoria do outro, mas o único que a gente deve idolatrar e que deve sentar no nosso trono da alma é Cristo Jesus. Cara, que massa, velho. Uma coisa que você falou é a questão do medo. E o medo paralisa. Eu não vi os 2 anos atrás, 2021 e 2024, justamente por causa do medo. Então, muitas vezes a gente perde oportunidade, né, nem pela nossa postura, ou simplesmente pelo medo. Então, 2 anos o medo me encravou e eu consegui romper esse medo, mas demorou muito tempo. 2 anos, cara, são 24 meses. 24 meses você faz muita coisa. Então, às vezes eu fico pensando, se eu tivesse vindo na plataforma 2023, quando eu tive a oportunidade, hoje eu estaria em outro nível. Então, às vezes, o medo paralisa. Outra coisa que é um código muito importante. Às vezes, talvez quem está aqui do outro lado não tenha as condições financeiras tão boas ainda. Mas, cara, nascer pobre ou nascer com as condições financeiras básicas é normal. Agora, você morrer desse jeito é consequência das suas ações e atitudes. Esse é um código que eu peguei com o Flávio Augusto há muito tempo. Depois que eu instalei isso na minha cabeça, eu falei, cara, beleza, eu nasci em uma certa condição. Mas morrer nessa condição é culpa minha, atitude minha. Então isso é... Quando as pessoas entenderem isso, nossa, vai prosperar. É muito massa, né? Seja protagonista da sua vida. Cara, se você não for pra cima, se você não colocar a cara, se você não capitalizar as coisas, se você não converter energia, por que o Pablo cresce tanto? Com o hate que ele sofre, com o ódio generalizado, com o sistema contra ele. Porque ele sabe converter energia. Se você não conseguir converter medo em atitude, se você não conseguir converter desânimo em motivação, em ativação, em ação principalmente, se você não conseguir converter, né, situações que foram ruins durante a sua trajetória em situações de vitória, se você não conseguir viver uma metanoia e fazer tudo novo, ficar sempre se vitimizando, infelizmente você não vai pegar os códigos da prosperidade. Esses dias atrás eu fui num evento e eu encontrei uma conhecida. A gente que está sempre em muito evento, a gente acaba conhecendo e se reconectando com as pessoas. Cara, que nem você comentou sobre as pessoas que sugam energia. Eu cheguei perto dela e daí você já vê. O espírito, a alma e o corpo, eles andam em unidade de linguagem. Uma coisa corresponde à outra. Quando você já vê o semblante da pessoa, todo mundo tem
tenha a oportunidade de abrir brechas para dias bons e dias ruins. A gente tem que governar e tudo mais, mas tem pessoas que ainda não pegaram essa frequência e é extremamente difícil. Você precisa treinar anos emocionalmente para ir para cima, para conseguir fazer acontecer, independente do que aconteça. Então todo mundo que ainda não pegou esse código consegue ter dias ruins. Às vezes você ter um dia ruim é comum, não é normal, mas é comum, acontece. Mas aquela mulher, ela tava numa frequência que eu cheguei perto dela e daí eu falei, nossa, mas você trabalha com o que? A gente se conhece e tudo mais? Ah, não tô fazendo nada. Pô, mas qual que é seu sonho? O que você queria fazer? Ah, queria trabalhar nessa área. Pô, vamos pra cima. Você quer que eu te conecte com alguém e tudo mais? Ah, não, mas eu tenho medo porque tem que ter experiência. Não, mas tudo bem, vai lá, serve as pessoas, vai pra cima, aprende, esteja próxima dos ambientes. Ai, mas daí eu não vou ganhar por isso. Eu falei, não, você vai ganhar experiência e depois vai vir uma remuneração. Você não pode fazer tudo por dinheiro. Você tem que fazer, às vezes, pra você ganhar a bagagem. Ah, não, mas eu acabei de casar. Cara, são tantas camadas, tá tão sujo o espelho de identidade da realidade, ela tá tão desconectada, que eu juro por tudo. Eu fiz 3 perguntas pra ela falou assim, olha, por favor, não continua, senão eu vou chorar. Eu falei, caraca, velho. As pessoas, às vezes, elas não têm sustentação para aguentar um aumento de frequência. Por isso que eu gosto de bater nessa tecla. Pessoal, acabei de correr. Lá no aplicativo do Strava, que é um aplicativo que a gente registra a corrida. Eu uso também, eu corro. Você curte, né? Depois a gente vai trocar esse papo no particular. Mas aqui, o aplicativo que eu tenho nesse celular, como eu troquei de celular, tem as corridas que registraram nesse ano. No celular do ano passado, tinha todos os meus tempos e tudo mais. Tinha, assim, o regaço. 2 maratonas cadastradas, 5 km em 22 minutos. Tipo assim, eu era uma máquina. Esse ano, eu acabei de fazer 10 km. E deu lá como o terceiro melhor 10 km. E eu olhei e pra mim foi um tempo tão ridículo, de longo, de demorado, em relação ao ano passado, por conta de empilhamento de pressão, por conta de sustentação. Eu posso ter a mentalidade muito mais resistente do que ano passado, mas se eu não tiver estrutura para seguir adiante, infelizmente você não consegue romper. Você não consegue colocar motor em um carro normal. Você tem que modificar a estrutura dele. Você não consegue fazer 5 km em 22 minutos. Tem um amigo meu do Rio, mano, depois a gente vai trocar mais experiências sobre. Mano, o cara ele faz 5 km em 17 minutos. É uma máquina, atleta de elite. Mas por quê? Olha a estrutura mental do cara, o shape do cara, a mentalidade, a vontade, a perseverança, o emocional, o espírito, o físico, o tênis, o equipamento, as ferramentas. É um conjunto de coisas que faz o cara conseguir romper. Agora eu devolvo a pergunta para vocês hoje. Vocês acreditam que se vocês tivessem mais frequência, se vocês recebessem mais investimento de energia, se a gente colocar aqui dinheiro é energia, é uma moeda de troca. Se eu colocasse R$1 milhão na mão de vocês hoje, vocês aguentariam o tranco? Vocês aguentariam? Vocês teriam sustentação? As pessoas muitas vezes falam, 1 milhão. Você tem níveis de consciência, né? Sobre a capitalização das coisas e sobre nível de consciência das coisas. Sobre o dinheiro. Tem pessoa que ganharia 1 milhão e ia comprar uma casa para o pai, ia comprar um carro para a pessoa, ia quitar um ano de aluguel. Você ia ver em quanto tempo que ia voltar as dívidas. A pessoa não ia ter perenidade. Daí você tem o nível 2. A pessoa que ganha 1 milhão, coloca no banco, na poupança, para ele poupar, porque ele tem medo. Isso daí está diretamente ligado a uma palavra, da multiplicação dos talentos. Quando Jesus fala que os talentos são dados conforme a capacidade de multiplicação. Se liga que esse código é pesado. Agora, se te dão 1 milhão e você investe, né, em um rendimento que te dá ali 1% ao mês. Opa, começou a mudar o jogo. O dinheiro vai começando a multiplicar e você vive da renda daquele dinheiro. Agora, se você pega aquele dinheiro e investe em você, investe em pessoas, você tem uma estrutura, uma empresa que aguenta esse porte de investimento. Eu falo hoje eu não tenho capacidade de investir 1 milhão na minha empresa. Se eu invisto 1 milhão na minha empresa, eu quebro. Por quê? Não tem infraestrutura. Não tem todos os processos definidos, não tem treinamento de pessoas. Uma coisa até que é muito importante nessa hora da plataforma fala. Primeiro você tem que crescer o seu CPF para depois crescer o CNPJ. Então não tem como você crescer a sua empresa se você não cresce também. Porque a empresa é reflexo do dono. Então não adianta nada você tentar crescer a sua empresa se você não tem estrutura também. Outro ponto que você falou sobre alguns traumas e medos, ressignificar.
Todo mundo tem dia mal. Isso é normal para todo mundo. Mas a questão é, o que eu faço depois que meu dia foi mal? Qual é a minha atitude, a minha reação? Porque dia mal todo mundo tem, todo mundo vai passar por isso. Mas a questão, o dia mal chegou. Qual vai ser a minha reação? Porque a reação que eu tiver vai refletir todo o meu dia. Ou talvez, dependendo da situação, dependendo da minha reação, vai durar 2, 3 dias. Sendo um ponto positivo ou negativo. Então isso é muito importante as pessoas se tocarem. E outro ponto muito importante, a qual você falou, 1 milhão. Para todos que estão aqui no Instagram, se eu tivesse 1 milhão e desse para cada um de vocês, mas vocês morressem amanhã, vocês iriam querer 1 milhão? Ninguém iria querer 1 milhão, porque o dinheiro é bom, o dinheiro compra tudo. Mas nada é mais importante do que a vida, então todo mundo vai querer a vida. Então, a partir do momento que eu entendo que a minha vida é mais importante, então o meu bem mais valioso é o meu tempo. E eu te faço uma pergunta, você que está aí. Como você está cuidando do seu tempo? Está comendo besteira? Depois que eu vim para cá com frequência aqui, a comida, a alimentação muda muito. Calma, Jesus disse, tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Exatamente. Jesus venceu o mundo por mim e por você. E sabe, essa situação, até como você falou, Paulo, sobre identidade é muito importante. Tem muita gente perdida. Por quê? Porque não encontrou Jesus, então está perdido no meio do caminho. E eu estou criando um movimento a qual falo justamente sobre isso. Sobre ter uma identidade, clareza. E esse movimento eu falo sobre marketing, inteligência artificial, automação. Mas o principal, a identidade. Porque não adianta nada você ter conhecimento de marketing, automação, enfim, vários outros conhecimentos, mas você não ter clareza e direcionamento. Você tem que saber para onde você vai, aonde eu tenho que ir e também quando que eu tenho que chegar lá. Por quê? Se você tem uma meta, mas você não coloca data, sempre vai ficar, mês que vem eu faço. Mas não, eu tenho um objetivo e eu vou cumprir tal data. Você tem que colocar pressão para cumprir naquela data. Forte, hein, mano? Forte. E é isso. Pessoal, a gente já tá encerrando a live, mas eu quero deixar uma tarefa para vocês. Uma tarefa justamente sobre ressignificar. A gente falou sobre capitalizar, sobre frequência, sobre ambiente. Foi uma live de muito transbordo, mas não adianta a gente ouvir tudo e a gente não aplicar. Se você ouviu tudo isso e não aplicar essa tarefa que a gente vai dar para vocês hoje, infelizmente vocês não vão romper para um próximo nível. Eu declaro que essa tarefa vai ser transformadora e eu quero que todo mundo poste. Eu vou postar, porque eu tô fazendo isso no meu dia a dia. Eu tô vivendo esse processo de transformação, mas eu quero que a gente consiga romper juntos isso. A tarefa é pegar pelo menos um item que tem ao seu redor e você conseguir capitalizar ele. Você vai se desfazer dele, você pode vender ele, você pode ensinar como usar ele, você pode ensinar alguém como trabalhar com aquele produto, mas você precisa capitalizar as coisas ao seu redor. Tem muita energia, tem um campo energético. E para você aumentar a frequência, uma das coisas essenciais é você trocar o significado das coisas. Então eu já tenho uma lista de coisas que eu preciso desapegar aqui do apartamento, que tá pesando, que às vezes eu falo que é correria, que é dia a dia, isso, aquilo, e são coisas que estão paradas. Assim como eu dei o exemplo do guarda-roupa antigo, que eu vendi, capitalizei ele, comprei o guarda-roupa novo, comprei uma escrivaninha que veio de brinde. Vocês precisam capitalizar a vida de vocês. Vocês precisam olhar para o ambiente ao seu redor, pegar algo que não está tendo devido uso. Tem uma bicicleta na sala, que é uma bicicleta que eu peguei no começo, quando eu comecei a treinar triatlon. E eu tenho que vender ela. Tem 2 óculos de realidade virtual que eu nunca usei, que era do meu tio de muitos anos atrás, mas estava aqui no apartamento, que eu também tenho que abrir mão. Se a gente não colocar essa atividade em prática, infelizmente a gente não vai poder dar um novo significado, abrir mão do peso, da bagagem, mudar a estrutura do corpo, aumentar a frequência. E lembrando, aumentar a frequência é literalmente você ter mais pulsos em menos tempo. É você ser mais intenso, sem pular etapa, indo para cima e fazendo acontecer todos os dias.